23 metros de comprimento quando encarroçado, capacidade para até 220 pessoas e preço na faixa de R$1 milhão. E isso só pelo chassi. Um dos maiores Mercedes do planeta, também é um dos mais acessíveis. Para dar uma volta em um desses em São Paulo, você paga R$ 440. Mas hoje eu vou te apresentar um banco muito mais privilegiado, o do motorista. E quem não gosta de ficar no celular quando encontra um banco livre no ônibus, não é mesmo? Então aproveita para se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para ficar sempre ligado com as últimas atualizações e notícias. Antes da gente dar uma volta, eu vou te falar um pouco a ficha técnica desse Mercedes. O nome completo dele é O500 UDA 3736. Esse monte de sigla faz referência ao peso bruto total, potência do motor e tipo de carroceria, que nesse carro aqui é do tipo piso total baixo, o que facilita o embarque e o deslocamento de cadeirantes dentro do ônibus. Como a suspensão dele também é a ar, ele pode baixar a carroceria para facilitar o embarque de passageiros com mobilidade reduzida. Esse recurso é chamado de ajoelhamento. Todo ônibus no Brasil é composto basicamente por duas partes: o chassi, que inclui motor, câmbio e suspensão, e a carroceria, que nesse ônibus aqui é do modelo Millennium BRT, da Caio. Eles são vendidos separadamente. O chassi custa aproximadamente R$1 milhão, enquanto a carroceria parte de 800 mil. Por falar em motor, esse aqui é o mesmo usado no Actros. Um enorme 6 cilindros em linha turbo diesel, com 12 litros de deslocamento e 354 cavalos de potência. Como em todo propulsor turbo diesel, o destaque é o torque, que nesse modelo é de 164,7 kgfm. O câmbio é sempre automático, de 6 ou 4 marchas, como nessa unidade aqui, e a tração é traseira apenas no eixo fixo. Mas antes de eu explicar para você o que isso significa, eu vou te contar a grande sacada do O500. No Brasil, a maior parte do transporte de passageiros é feito por empresas particulares, que levam em conta a maior quantidade de pessoas que eles podem levar com o menor custo operacional possível. Por conta disso, eles começaram a usar os ônibus articulados, que podem ter uma ou duas dessas sanfonas. O problema é que os biarticulados são muito grandes e caros de operar, enquanto os articulados levam menos passageiros. A solução da Mercedes foi fazer o super articulado. Super porque ele é mais comprido do que um articulado normal, e todo esse comprimento extra está aqui atrás. Para compensar o aumento do tamanho da carroceria e também do peso, foi preciso colocar um quarto eixo adicional. Mas ele também ajuda a reduzir custos ao ser capaz de virar na direção oposta às rodas dianteiras. Se eles não virassem, os pneus iam esfregar no asfalto, quase como se derrapassem, o que aumenta muito o desgaste dos pneus em curvas mais fechadas. Virá-los também facilita manobras. Por falar nisso, chegou a hora da gente dar uma volta. A primeira coisa que chama atenção aqui na cabine é esse monte de botão espalhado pelo console e o acabamento muito simples, composto basicamente por plástico rígido. Isso é bem comum em veículos comerciais e facilita a limpeza de um ônibus que pode transportar milhares de passageiros em um só dia. A simplicidade também está nos retrovisores, que devem ser ajustados manualmente. A chave é bem simples e nem lembra de outros Mercedes. Afinal, o ônibus não tem nem alarme e nem trava elétrica. As portas têm um sistema de segurança que impedem que o ônibus ande caso uma delas esteja aberta. O freio de estacionamento é pneumático e controlado por uma pequena alavanca conhecida como maneco. Também há computador de bordo, tacógrafo eletrônico, que funciona como uma espécie de caixa preta, e até controlador do letreiro. Como eu te falei, o O500 é automático, então basta apertar o D que ele está pronto para rodar.
Quem já dirigiu Kombi não vai estranhar tanto assim a posição de dirigir, com o volante mais horizontal e o assento bem elevado e à frente do eixo dianteiro. Por conta disso, você precisa esperar mais para começar a virar o volante, porque as rodas estão atrás de você e não na frente, como em um automóvel. Outra coisa interessante é que você dirige a maior parte do tempo olhando para os retrovisores, acompanhando o movimento que a articulação faz atrás de você. Como em qualquer outro veículo comercial, o acelerador eletrônico é bem anestesiado, porque o foco aqui é eficiência e não desempenho. Inclusive, o contagiros tem uma faixa verde que indica ao motorista a rotação de menor consumo de combustível. Falando nisso, o O500, como qualquer outro veículo comercial grande, tem um consumo muito maior do que qualquer carro de passeio. Dependendo da linha e do carregamento que ele tiver, ele pode fazer 2 km ou 1,5 km por litro de diesel. Outra diferença está na velocidade máxima, limitada eletronicamente a 60 km por hora. Uma coisa que chama atenção positivamente é o silêncio a bordo. Ao contrário dos ônibus com motor dianteiro, o propulsor do O500 está lá atrás, então o silêncio aqui na frente é bem maior. Outra diferença interessante está no sistema de freios, que nos carros comerciais é a ar. É daí que vem aquele barulho de pss, pss, que você ouve de vez em quando. Também por isso, a modularidade do pedal é bem diferente. E até você acostumar, é preciso bastante cuidado, sobretudo quando você está quase parando o ônibus, para evitar dar aquele tranco que pode derrubar os passageiros. A direção hidráulica é bem leve e desmultiplicada. Mas como ela é do tipo setor e rosca sem fim, ela tem um pouco menos de sensibilidade do que o pinhão em cremalheira usado nos carros de passeio. Por outro lado, ela é bem mais leve de ser usada em manobras. Inclusive, falando em manobras... Fazer baliza com qualquer veículo articulado é complicado, mas nesse aqui a dificuldade é tão grande quanto os 23 metros de carroceria podem indicar. Essas manobras são facilitadas ao bloquear o movimento do eixo auxiliar. Mas essa unidade não tem nem sensor e nem câmera de ré para ajudar, apesar de ser possível incluir esses equipamentos como opcionais. Os enormes retrovisores ajudam a manobrar, mas foi só com a ajuda do Humberto Pessoa, motorista de treinamento da Mercedes, que eu consegui fazer uma baliza com um ônibus desse tamanho. A Mercedes acertou em cheio com o O500, que praticamente matou o biarticulado em muitas cidades brasileiras. Ele também é confortável, silencioso e pode ter até ar-condicionado. Um conforto pra gente que vive andando por aí de Mercedes com motorista e cobrador. Obrigado e até a próxima!